Capítulo 231, Expedição das Seis Nações. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. 20 dias se passaram desde o início da construção do Santuário 3. A área da cidade oeste e a área da cidade norte das ruínas de Gra e Metal foram modificadas em áreas de santuário temporárias com o layout básico concluído, incluindo paredes, usinas de energia, áreas residenciais, rede elétrica e todas as instalações básicas. A missão principal do enredo de Anxiao, Santuário 3, que tinha 13 requisitos de construção e uma meta de 3 meses, agora tinha apenas 3 incompletos. Ainda faltavam 10 dias para um mês. Ele o completaria facilmente dentro do período. Nesse caso, a missão seria concluída com 60 dias de antecedência. De acordo com o multiplicador, a recompensa seria multiplicada 6 vezes. Não existia experiência demais para Anxiao. Ele nunca deixaria tal oportunidade escapar por entre os dedos. O que seria concluído em um mês era apenas o layout básico. O requisito geral da missão do enredo principal, Santuário 3, era construir um Santuário 3 completo, então ainda havia um longo caminho a percorrer. O bom é que, uma vez que o andamento seguiu o caminho certo, ele não precisou mais se preocupar muito com a construção. No entanto, ele nunca realmente se importou de qualquer maneira. Com a ajuda de Wang Yu, foi fácil para Anxiao. Para obter mais crédito, Wang Yu foi extremamente diligente em mostrar sua utilidade para que, quando a recompensa fosse distribuída de acordo com a quantidade de contribuições feitas, ele recebesse muitos créditos. O assistente que Bennett havia enviado era de fato muito capaz. Pelo menos, Anxiao estava satisfeito com a eficiência de Wang Yu até agora. Ele cuidou de tudo muito bem. A única coisa ruim nisso tudo era que Wang Yu era um homem, nada agradável aos olhos. Como diz o ditado, quando tem o que fazer, a secretária faz. Quando não há nada para fazer, faça a secretária. Anxiao só tinha ouvido falar desse ditado. Infelizmente, ele nunca fez parte disso. Ele ainda se lembrava do dono da pequena loja abaixo de sua casa. O velho solteiro que ficava ali dizendo quantos CEOs ele conhecia e o quão sexy suas secretárias eram. Por causa dos 5% de desconto que Anxiao recebeu, ele não expôs essas mentiras. O velho proprietário solteiro sonhava com um estilo de vida luxuoso cheio de mulheres e, a seus olhos, até mesmo um peido de uma bela senhora tinha uma fragrância de flor. Cada vez que falava com o Anxiao sobre este assunto, Anxiao sempre mostrava seu desprezo e dizia ao proprietário que esse não era um estilo de vida nobre que se deveria desejar. Seria melhor para o proprietário recarregar seus estoques e parar de comprar instantâneos falsos macarrão. Cada vez que Anxiao comia macarrão instantâneo comprado dele, não havia pacotes de temperos e ele tinha que mastigá-los até secar. De qualquer forma, além do assistente não ser agradável aos olhos, tudo no santuário estava indo bem. De acordo com a discussão nos fóruns, havia atualmente 60 mil jogadores trabalhando no Santuário 3. Era mais animado do que um mercado de rua. Havia cerca de 130 mil a 150 mil jogadores em todo o continente do sul, então quase metade se reuniu no Santuário 3. Sua popularidade não era difícil de imaginar. Havia muitos jogadores, mas apenas um pouco mais de 2 mil residentes errantes. Com o ambiente hostil de Karst, não havia muitos andarilhos. Para alcançar o plano de cidade principal dos jogadores, deveria haver um número suficiente de NPCs para fornecer funcionalidades para a cidade. As missões do enredo principal, Santuário, só poderiam atrair os jogadores por um certo tempo, e assim que o santuário fosse concluído, todos os jogadores iriam embora se não houvesse nada para atraí-los para ficar. Todas as coisas boas têm um fim. Anxiao queria que os jogadores fossem atraídos para o santuário. Portanto, ele teve que aumentar amplamente o número de residentes do santuário, e com pessoas mais importantes como Emerald Grass para fornecer funções únicas, o santuário forneceria mais usos para os jogadores. A maneira mais direta de aumentar a população era migrar pessoas de outras grandes colônias. Anxiao pensou em Luciane, Alumera e outros imediatamente. Ele colocou tudo isso em consideração. Clank. Lâminas de metal e uma faca retrátil colidiram e empurraram uma contra a outra. A arma vibrou e fez sons rangentes. Na pequena praça vazia, Frenzy Edward, que tinha garras de metal em seus braços, estava lutando com Altian, que acenou com a faca retrátil. Boom Itdog observou os dois jogadores profissionais treinando, mas não gravou por questões de privacidade.
Mais longe, Anxiao encostou-se na cadeira reclinável casualmente e observou a luta deles. Ambos Frenzy Edward e Altian eram jogadores profissionais, e para aprimorar suas habilidades, eles concordaram imediatamente em treinar um com o outro. Depois de lutar uma vez, era como um incêndio que não poderia ser apagado. Eles treinavam dezenas de vezes por dia. A liga profissional estava se aproximando e os jogadores profissionais tinham que se preparar para isso. Entre 20 e 40 LV foi a época em que o PVP era mais popular. O PVP entre os jogadores pode ser visto em todo o santuário, e impactou negativamente as medidas de segurança. Anxiao imediatamente deu uma ordem para que o sparring não fosse permitido nas áreas seguras dentro do santuário, mas eles poderiam ir para as ruínas se quisessem lutar entre si, e ninguém se importaria. Se eles forem lá, podem até ajudar a demolir os prédios antigos. Apenas uma área segura pode ser considerada uma cidade principal. Os dois jogadores profissionais finalmente pararam após uma longa luta, com Frenzy Edward com uma pequena perda. Era normal nos primeiros estágios para um pugilista mecânico perder para um pugilista especializado em combate de curta distância. Eles teriam suas próprias especialidades assim que seu nível fosse mais alto. Nas centenas de vezes em que lutaram, a Frenzy Edward não venceu nenhuma vez, mas Altian não desprezou a Frenzy Edward por causa disso. Em vez disso, ele ficou chocado. Você tem muito potencial, muito adequado para a batalha no cenário profissional, encorajou Altian. Altian acreditava na espada frenética. Ser capaz de lutar contra um jogador Deus, extremamente experiente como ele era uma indicação clara de que Frenzy Edward tinha muito potencial. Além disso, Frenzy Edward ainda era relativamente novo no esportes. Embora Altian estivesse com frio, era porque ele se concentrava em aprimorar suas habilidades de jogo. Ele sempre ficaria feliz ao encontrar jogadores que eram altamente qualificados, e ele tinha uma sensação de semelhança com a Frenzy Edward. Frenzy Edward coçou a cabeça. Ele não só não ficou frustrado por perder para Deusal, como também aprendeu muitas técnicas e se sentiu mais controlado durante o combate. Ele percebeu que realmente tinha muito potencial no combate de perto. Anxiao fez uma dedução muito precisa e lhe deu o conselho certo. As armas que a Frenzy Edward estava usando eram chamadas de Leopard, Mechanical Claws. Era um projeto de arma fria que Anxiao recebeu ao fundir o conhecimento. As garras mecânicas do Leopard eram semelhantes aos braços mecânicos. Eles tinham uma estrutura de exoesqueleto que cobria os antebraços, e as várias partes dos dedos eram equipadas com lâminas semelhantes a garras. Por meio da ativação das engrenagens internas, as lâminas girariam rapidamente, o que poderia facilmente cortar placas de metal com 1 centímetro de espessura. Anxiao construiu este equipamento especialmente para Frenzy Edward. Frenzy Edward foi o primeiro jogador a segui-lo, e eles se conheciam desde o beta fechado, sendo bastante confiáveis. O tempo todo. Anxiao tinha feito planos para o caminho pugilista mecânico da espada frenética. As garras mecânicas Leopard eram adequadas para a espada frenética nos níveis atuais, e tinham um poder ainda mais forte do que os braços mecânicos leves de perto. Uma vez que a Frenzy Edward estava em um nível superior, Anxiao planejou construir lâminas divididas de corrente magnética composta e armadura retrátil controlada magneticamente para espada frenética. Tal equipamento faria a Frenzy Edward ficar no topo dos jogadores. Frenzy Edward seria capaz de fazer mais coisas por ele quando ele fosse mais forte. Altian era um pugilista. Anxiao não tinha nenhum arranjo para ele, deixando ir com o fluxo. Maplimon decidiu se tornar uma mecânica e estava muito interessada em construir. Ela até fez missões para Emerald Grass e queria avançar a classe para um farmacêutico. Ela também se ofereceu para assumir as missões para cuidar do Bearcube, o que salvou Altian do inferno. Na verdade, ela estava levando o filhote de urso para passear naquele momento. Quanto a Bunny Dog, Anxiao tinha requisitos muito baixos para ele. Os relatórios só precisavam ser executados com rapidez. Bunny Dog lançou outro vídeo recentemente que introduziu o Sanctuary Tree. Recebeu um feedback muito bom nos fóruns e ele merecia parte do crédito por contribuir para a reputação do santuário. Nos últimos dias, os jogadores profissionais que aceitaram as missões ocultas do enredo de Anxiao completaram suas missões um por um. Anxiao notou alguns candidatos adequados e os colocou em sua lista de possíveis pneus sobressalentes. Anxiao não tinha planos de expandir temporariamente sua equipe de pneus sobressalentes, seus
Recursos eram adequados para 4 jogadores. Haveria alguns problemas se houvesse mais. Ding-dong. Enquanto Anxiao sentava casualmente sob o sol, uma mensagem apareceu no laptop em seu colo. Anxiao moveu os dedos e clicou para abrir a mensagem. Instantaneamente, ele sentou-se ereto e sua expressão tornou-se muito séria. Foi uma mensagem muito curta, mas significou o início de uma tempestade. As 6 nações iniciaram sua expedição. Capítulo 232, Guerra do Planeta Aquamarine. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Nas 4 terras do planeta Água Marinha, as 6 nações controlavam os continentes Sul, Norte e Ocidental. A terra de André no meio já fora o principal campo de batalha da Velha Era, e estava fortemente poluída, cheia de radiação, desertificada e abandonada. A organização Germinal o ocupou e o transformou, em sua sede. A inteligência sobre a organização Germinal que Anxiao vendeu meio ano atrás chocou as 6 nações, e as bases que a organização Germinal operou por anos foram todas destruídas. A organização Germinal vinha usando essas bases para ameaçar as 6 nações todos esses anos, e agora que foram destruídas, as 6 nações não tinham mais nada a temer. Então, eles finalmente decidiram fazer a organização Germinal pagar. A expedição começou. Uma guerra não começou do nada, especialmente uma que envolveu quase todo o planeta. Os incêndios da guerra só começariam quando o poderio militar e os recursos chegassem ao campo de batalha. Após alguns meses de preparação, a expedição finalmente começou no Galaxy Calendar ano 688, 16 de setembro. Mais de uma dúzia de grandes divisões da Marinha deixaram seu porto militar simultaneamente. Com o porta-aviões como núcleo, incontáveis navios de escolta e contra-torpedeiros com dezenas de milhares de soldados a bordo marcharam para frente. As 6 nações discutiram o layout estratégico para seu combate conjunto. O comandante-geral da Marinha era Lin Lin de Hailen, um soldado puro sem qualquer preconceito político, experiente e firme, a pessoa que era concordada por todos os oficiais de mais alto escalão das 6 nações. Lin Lin comandou a Marinha para atacar Andrea de várias direções para uma invasão total. A organização Germinal também implantou medidas defensivas e poder militar ao longo da costa com a Marinha e Força Aérea para proteger seu controle sobre a costa. A primeira onda de batalha foi de mísseis. A organização Germinal engajou-se primeiro e enviou seus mísseis de longo alcance, querendo destruir a Marinha das 6 nações antes que eles entrassem em seu alcance de visão. No entanto, os mísseis foram destruídos no ar pelos sistemas antimísseis dos porta-aviões. Os porta-aviões retribuíram o favor e dispararam mísseis contra Andrea. Da mesma forma, a organização Germinal foi salva por seus dispositivos antimísseis baseados em terra. Disparar mísseis uns contra os outros não teve nenhum resultado, então a direção da batalha ainda dependia dos resultados do combate real. As frotas enfrentaram-se violentamente nos mares de Andrea. Os 2 exércitos lutaram um contra o outro, explosões irrompiam continuamente em um navio de guerra após o outro e havia navios afundando o tempo todo. Embora o foco principal dos grandes campos de batalha fossem as várias máquinas de guerra, o impacto dos super-humanos não podia ser ignorado. Sem precauções, um forte sobre-humano poderia abater um navio inteiro de soldados e destruir um navio de guerra por dentro sozinho. A existência de super-humanos trouxe muitas incertezas ao campo de batalha, mas felizmente, a diferença de poder entre os oficiais executivos da organização Germinal e os super-humanos das 6 nações não era muito grande, ambos sofreram ferimentos e se contiveram. Como o enredo principal da Grande Guerra foi antecipado por causa de Anxiao, os jogadores que se juntaram às missões de expedição podiam apenas assistir e não tiveram muita chance de se juntar à batalha naval. O nível deles estava muito baixo. Eles não teriam nenhum impacto se eles se engajassem, eles apenas teriam morrido. O comandante da Marinha do lado da organização Germinal era um comandante de batalha naval de alto escalão de uma nação morta há muito tempo. A frota da organização Germinal era feroz como o lobo sob seu controle, mas as 6 nações se mantiveram firmes como se conhecessem claramente as estratégias da organização Germinal. Assim, a frota da organização Germinal sofreu enormes perdas. No campo de batalha do sul, as frotas Longstar e Flying Dragon da Star Dragon rasgaram a formação da organização Germinal. As frotas do Sol Escaldante, Pássaro Saqueador e Lança Fiada de Isla avançaram diretamente e destruíram as ilhas que forneciam recursos para as frotas da organização Germinal.
As outras 4 nações também tinham suas próprias estratégias em seu lado do campo de batalha. Anchial deu muitas informações ao Star Dragon antes do início da guerra, e as 6 nações tinham uma vantagem por causa dessas informações. Foi por causa da inteligência de Anchial que eles puderam assumir a liderança na batalha, e os altos oficiais das nações não se esqueceram disso. O comandante da marinha do navio da organização, Germinal, foi afundado durante a batalha marítima. Os canhões o haviam transformado em pedaços, e o vice-comandante, Anter, imediatamente assumiu o comando. Diante do cerco das 6 nações, Anter não conseguiu se manter firme e perdeu uma grande área do mar em apenas 3 dias, eventualmente desistindo do controle da costa e movendo as tropas de volta para a terra para a defesa. A organização, Germinal, iria usar sua vantagem em Casa e Andrea para lutar contra as 6 nações. Depois de ganhar o controle da costa, as 6 nações bloquearam os mares próximos. As frotas ao redor de Andrea foram equipadas com detectores de sonar penetrantes que impediram o ataque ou fugas de submarinos. Como uma enorme rede, toda a terra de Andrea foi cercada. A organização Germinal não tinha para onde fugir. Os porta-aviões tornaram-se bases móveis da Força Aérea e desafiaram o controle do céu pela organização Germinal enquanto lutavam contra as forças aéreas da organização Germinal. As bombas nucleares eram o último recurso e não seriam usadas a menos que não houvesse outra escolha. Os navios de transporte deixaram as tropas terrestres na costa. As tropas terrestres das 6 nações finalmente puseram os pés em Andrea. A guerra terrestre havia começado. O resultado da batalha terrestre poderia impactar amplamente o resultado final da guerra e, de acordo com a inteligência fornecida por Anchial, eles apenas teriam que destruir essas bases militares equipadas com dispositivos antimísseis. Então, seus porta-aviões seriam capazes de disparar mísseis e utilizar seus poderes destrutivos. A organização Germinal logo seria derrotada. Sem para onde fugir, a organização Germinal só perderia mais território à medida que a guerra continuasse, e seu único fim seria a morte. Se a organização Germinal quisesse mudar a situação, eles teriam que pensar em outras maneiras. Os comandantes das 6 nações tinham certeza de que a organização Germinal tinha estratégias ocultas, e ambos estavam tentando descobrir os ases um do outro. Qualquer um podia ver que a organização Germinal estava em grande desvantagem. As 6 nações realizaram conselhos de guerra internamente muitas vezes e chegaram à conclusão de que a organização Germinal quase não tinha chance de vencer. A única coisa com a qual eles deveriam ser cautelosos era o sistema de mão da morte que Anchial havia lhes falado, o último recurso da organização Germinal. Para se livrar das ameaças nucleares, as 6 nações enviaram agentes especiais e se infiltraram nas várias bases militares que controlavam as armas nucleares, de acordo com Anchial. No quartel-general subterrâneo à prova de explosão da organização Germinal, a situação da guerra era apresentada ao líder. Os altos funcionários da organização Germinal estavam deprimidos. Era apenas o início da guerra, mas a situação caminhava continuamente para a perda. A organização Germinal de fato não tinha chance contra as 6 nações no papel, mas ainda tinha certas estratégias que deveriam ter um impacto surpreendente na guerra terrestre. Na vida anterior de Anchial, a organização Germinal e as 6 nações estiveram no mesmo nível durante o início da guerra. A organização Germinal foi capaz de desviar a atenção das 6 nações com suas bases nos continentes. Seu poder militar no campo de batalha real era quase igual. Mas agora, a organização Germinal fora ferida por Anchial. A vitória parecia ter favorecido tanto as 6 nações que quase não havia chance de mudá-la. A situação era completamente diferente de sua vida anterior. Tudo isso foi o impacto de uma pequena borboleta, Anchial. Ninguém sabia como eles poderiam vencer a guerra, mas a calma no rosto do líder fez todos acreditarem que ele tinha um jeito. Porto de Om, Aviário e Temefa. Todos os 13 portos foram perdidos. As 6 nações têm enviado suas tropas terrestres para a costa sem parar. Do norte, Hailen e Teseu estão atacando a base de Sunset Valley e a base da Árvore Negra. Se essas bases forem perdidas, perderemos parte dos lançadores de mísseis. As outras 4 nações estão avançando constantemente, e a divisão de guarda liderada por Bark Muasan foi derrotada. Eles estão marchando em direção às bases importantes. O objetivo do inimigo é muito claro, eles estão mirando em nossas bases equipadas com lançadores de mísseis e dispositivos antimísseis. Eles até conhecem as informações detalhadas dessas bases.
Eles definitivamente têm inteligência muito importante nossa, relatou o comandante com suor na cabeça. É zero, disse o líder com tanta calma que foi quase assustador. Ele estava acostumado a isso. Este resultado provou ainda mais sua especulação de Anchial ter habilidades de previsão. Zero sempre seria a maior ameaça para a organização enquanto ele estivesse vivo. A inteligência só seria útil quando houvesse poder suficiente para fazer uso dela e, infelizmente para eles, Zero dançou entre as 6 nações e usou seu poder. Infelizmente, a organização germinal nada pôde fazer a respeito. Zero era como um rato que estava sempre se escondendo. Eles só podiam esperar que a previsão do Destiny's Shield fosse verdade. Zero viria para a sede. O líder tinha incontáveis homens cercando o quartel-general. Ele apenas tinha que dar a ordem, e um enorme cerco que se estendia por mais de 1000 milhas seria formado. Nada era exagero para capturar Zero. A força de Zero não deveria ser levada muito a sério, mas havia uma grande possibilidade de que ele trouxesse muita ajuda. E o líder estava confiante de que não importava quanta ajuda Zero trouxesse, o único final para ele seria morte sob esta enorme armadilha que ele havia planejado. Quanto a saber se o poder preditivo de Zero poderia ou não prever essas armadilhas que ele havia armado, o líder fez um pequeno experimento para testá-lo. Ele confundiu algumas das estratégias militares e percebeu que as 6 nações não estavam cientes dessas mudanças. A partir disso, ele sabia que a previsão de Anchial tinha limitações ou, pelo menos, não era totalmente precisa. Portanto, o líder não teve escolha a não ser acreditar no Destiny's Shield. Como uma parte passiva, ele só podia esperar. O líder bateu na mesa com o punho enluvado e disse muito friamente sob a máscara: só teremos uma chance de vitória se matarmos Zero. Capítulo 233, nível 60. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. O impacto que a guerra teve foi muito grande. Além de André estar nas chamas da guerra, organizações em todo o planeta com a Marine tiveram suas próprias reações, e a maioria dos civis ficou apavorada. Como Anchial havia dito no discurso que roubou de Bennett, as cicatrizes da velha era ainda não haviam cicatrizado, mas foram rasgadas com sangue e despertaram o medo persistente na mente das pessoas. Todas as pessoas de alta posição da sociedade estavam prestando muita atenção à guerra, e as pessoas de classe baixa também foram afetadas. O objetivo que a organização germinal estava promovendo era derrubar as 6 nações, e havia muitos remanescentes de países mortos em todo o mundo que tinham sentimentos mistos. Ao mesmo tempo, a brutalidade da guerra parecia contagiosa. A violência ocorreu com mais frequência em todo o mundo. Ladrões na selva tornaram-se mais ativos devido à situação caótica do mundo, forçando os errantes a migrar em massa. No entanto, isso foi bastante benéfico para Darknet. O plano do santuário provou seu uso. Todos os santuários atraíram uma onda de residentes. Além do continente do sul, os jogadores do continente ocidental e do santuário que não participaram das missões do santuário também adquiriram outros benefícios. As missões eram muitas no mundo caótico, o que satisfazia as necessidades dos jogadores. Ponto. Sublinhado progresso atual, queda do germinal, 27,1%. Sublinhado o mundo inteiro estava prestando atenção à batalha, e a Darknet não era a exceção. Anchial, que estava no Santuário 3, longe da batalha, também prestava atenção às informações continuamente. Ele tinha 2 fontes de inteligência, uma sendo a inteligência da situação de batalha coletada pela Darknet, a outra sendo os vídeos de batalha nos fóruns compartilhados pelos jogadores. Passaram-se mais de 10 dias desde o início da guerra. A situação continuou mudando. O progresso do enredo principal da organização germinal de Anchial, que estava estagnado por um longo tempo, de repente subiu 5% e ainda estava crescendo. Ele compartilhou inteligência com as 6 nações, o que significa que ele contribuiu indiretamente para as realizações das 6 nações. Portanto, ele poderia compartilhar uma parte do progresso geral. As chamas da guerra encheram os seus distantes. Anchial observou as chamas do Santuário 3, e o layout básico do Santuário 3 também estava sendo concluído nesse meio tempo. Os jogadores estavam alegres. Eles estavam cheios de orgulho e um sentimento de realização. Esta era uma cidade que eles haviam construído, e eles sentiram que pertenceram a ela. Em comparação com os jogadores alegres, os residentes no santuário estavam se sentindo deprimidos por causa da atmosfera da guerra. O santuário, chegando à sua conclusão, trouxe alguma segurança,
mas eles ainda estavam principalmente preocupados e com medo do futuro. A guerra afetou todos ao redor do mundo, apenas os jogadores não foram afetados. Isso porque eles não precisavam considerar o futuro. Quanto mais caótico o mundo era, mais felizes os jogadores ficavam. Anxiao recebeu a recompensa de curto prazo por cumprir os requisitos do enredo principal do Santuário. Foi concluído com 61 dias de antecedência. Assim, ele recebeu um bônus de 610% de experiência, totalizando 568 milhões de experiência. Esta foi a missão que lhe deu mais experiência até agora. Houve também a recompensa de pontos de relacionamento com o Darknet aumentando em 1250, atingindo o nível de relacionamento de respeito. A classificação geral do Santuário 3 também saltou de D para B, o que mostrou que o plano havia sido executado perfeitamente desta vez. Os requisitos de curto prazo não foram atualizados, o que significava que não haveria nenhuma orientação depois disso. Para completar a missão, Santuário 3, todo o santuário teve que ser concluído. Quanto mais requisitos de missão forem concluídos, maior será a classificação geral final. A construção do santuário já estava no caminho certo, então Anxiao não precisou se preocupar com isso. Ele só precisava sair para continuar a construção. Bennett ligou com um tom surpreendente. Os primeiros estágios de construção do Santuário 3 já estão concluídos. Anxiao riu baixinho e disse, Melogie. Bennett ficou sem palavras. Depois de uma longa pausa, ele finalmente disse, falando sério, o progresso do Santuário 3 já está à frente do Santuário 1. Você tem a ajuda dos inumanos, então o Santuário 3 pode ser o primeiro a ser concluído. Continue assim, tenho muita esperança para o Santuário 3. Como você sabe, o deserto não tem estado seguro desde o início da guerra. Os errantes migraram em massa. Nosso santuário pode ser útil agora, então tente trazer o máximo de pessoas possível. Anxiao escreveu isso em um papel e planejou entregá-lo a Wang Yeo para cuidar. Os oficiais de alto escalão dentro da Darknet não podiam acreditar neste resultado, dizendo que o progresso do Santuário 3 já havia excedido o Santuário 1, como isso poderia fazer sentido. O uso de inumanos foi mostrado claramente. O povo da Darknet já recebeu informações de Anxiao. Eles planejaram também contratar alguns inumanos como trabalhadores. Isso seria benéfico para todo o plano do santuário. Bennett disse um pouco mais antes de desligar a ligação. Ele também estava prestando atenção na guerra, mas não mencionou muito sobre o assunto. Isso porque a Darknet era considerada uma parte neutra, não havia necessidade deles se juntarem a essa tempestade. No entanto, ele não conhecia os planos de Anxiao. Quando a guerra estourar, a organização germinal terá dificuldade até mesmo para cuidar de si mesma. Eu poderia fazer uma visita a eles. O pensamento passou pela mente de Anxiao. Ele estava esperando por essa oportunidade há muito tempo. Ele tinha 3 objetivos. Um era receber o progresso direto da missão, queda do germinal, e aumentar sua porcentagem de conclusão. Outro objetivo era salvar Aurora, libertar Ila, que seria extremamente forte no futuro, e com sorte criar um relacionamento positivo com Ila. Ele queria fazer isso há muito tempo e estava apenas esperando por uma oportunidade adequada. Agora era sem dúvida o melhor momento para salvá-los. O poder de guarda da sede da organização germinal deve ser muito baixo no momento. Seu terceiro objetivo estava relacionado ao próprio crescimento, que também deveria ser realizado na sede da organização germinal. Anxiao planejava agir sozinho, só então seria furtivo o suficiente. André havia se tornado um campo de batalha agora, então só seria fácil para ele sozinho cruzar o campo de batalha e a segurança da organização germinal, então ir para seu quartel-general. Sua confiança vinha de sua força que havia melhorado mais uma vez. 5 peças de equipamento roxo estavam diante dele. Ele havia completado a missão de promoção de classe neste mês. Com o primeiro sucesso que teve, o resto seguiu facilmente. Sublinhado o requisito de avanço de classe, construir 5 equipamento roxo acima do nível 60. Progresso, 5 avanço de classe com sucesso. Você recebeu uma nova classe, Magnetic Ring Mechanical Níquel V. mais 70 energia, mais 2 Dex, mais 1 END, mais 4 INT. Você recebeu 4 pontos de atributo grátis. Você recebeu 1 ponto potencial. Você aprendeu afinidade de maquinário avançado. Você aprendeu
Surging Mechanical Force, você aprendeu. Extração de energia eletromagnética, você aprendeu talento. Modificação de energia. Sublinhando mecânico de anel magnético, também chamado de mecânico básico, era onde alguém se graduava como estagiário e empurrava as portas da aula de mecânico sobre-humano, olhando para a bela paisagem por trás dessas portas. A especialidade do mecânico de anéis magnéticos era utilizar a energia do elemento eletromagnético em máquinas de construção e aumentar sua afinidade, melhorando assim sua eficiência e qualidade. Era mais sobre-humano. Depois de se tornar um mecânico de anéis magnéticos, a energia da classe mecânica seria chamada de força mecânica, e poderia ser usada em muitos aspectos do maquinário. A habilidade recém-despertada, Surging Mechanical Force, permitiu ao usuário usar energia para aumentar a potência do maquinário, semelhante à sobrecarga, mas esta era uma habilidade contínua que causa poucos danos ao maquinário. Era um uso básico da força mecânica e também um requisito prévio para muitas habilidades avançadas. Extração de energia eletromagnética era o mesmo que técnica de treinamento de energia. Era uma capacidade de crescimento que poderia aumentar a energia. Seu efeito era baseado no atributo INT, e a única diferença entre eles era que essa habilidade era exclusiva da mecânica. Modificação de energia foi um talento cuja introdução foi você descobriu a chave para construir máquinas, fundir sua energia nas várias etapas de construção. Seu efeito foi aumentar a qualidade e eficiência das máquinas construídas com base no nível de energia. Foi uma das especialidades da mecânica do anel magnético e um talento central da classe mecânica. Por exemplo, Anchial tinha, atualmente, pouco mais de 1.600 energia, o que aumentaria sua eficiência na construção de máquinas em cerca de 20 a 25%. Uma brisa fresca podia ser sentida no cérebro de Anchial, estendendo-se por todo o corpo. Uma grande quantidade de novos conhecimentos apareceu em sua cabeça. Anchial apertou os olhos confortavelmente. Ele podia sentir as mudanças claras de avanço de classe, e seu controle do maquinário havia melhorado mais uma vez. Nova classe, maior poder. Eu finalmente avancei na classe. Anchial cerrou os punhos. A emoção encheu seu coração. A enorme quantidade de experiência em sua interface poderia finalmente ser usada novamente. Mecânico do anel magnético, precisou de 3.650.000 de experiência para subir de nível do nível 1 ao nível 2, 3 vezes o que era necessário para subir, de nível, mecânico do trainee, do nível 14 ao nível 15. Quanto mais alto o nível da classe, mais experiência é necessária para subir de nível. Sem hesitar, Anchial imediatamente nivelou, mecânico do anel magnético, para o nível 5, gastando 20 milhões de experiência sem piscar. Rico. Seu nível geral chegou a 60. Um ano e mais de 2 meses depois de entrar no Galaxy, Anchial finalmente atingiu o nível máximo na versão 1.0. Sublinhado missão de avanço de classe LV60, Ultimate Trial, ultrapasse os limites durante a batalha. Encontre e acenda a hierarquia da vida. Requisitos da missão, adquira 2.000 pontos de teste. Progresso atual, 0,2.000 Os pontos de teste são obtidos matando inimigos. Quanto mais fortes forem os inimigos, mais pontos de teste. Quanto mais difícil for a vitória, calculada pela quantidade de saúde perdida, mais pontos de teste. Sublinhado como era de se esperar, a versão não me restringe porque não sou jogador. Anchial já esperava isso há muito tempo, mas ainda não conseguiu conter a felicidade. O que isso significava é que, enquanto ele completasse a missão de avanço de classe, ele poderia se tornar o único neste planeta a romper o nível 60. Ele ficaria no pico do planeta Água Marinha, um lugar que ninguém poderia alcançar. Só de pensar nisso, Anchial ficou muito animado. Seus olhos olharam além dos planetas, era todo o universo da galáxia. Este tipo de missão de avanço de classe requer uma grande quantidade de combate e matança. Eu tenho que ver primeiro que tipo de inimigos me dão pontos de teste. Os de baixo nível estão fora, com certeza. Devem ser inimigos fortes de alto nível, pensou Anchial. Já que ele estava indo para Andrea, ele poderia tentar completar o avanço de classe no caminho. Apenas o campo de batalha estaria cheio de inimigos fortes, e só então ele poderia ir com tudo. Ele poderia danificar a organização germinal ao mesmo tempo. Era um plano firme, mas um tanto divertido, como Anchial sempre fora. Deixando esse assunto de lado, Anchial atribuiu os pontos de atributo livre,
que foram todos para o INT como de costume. Depois disso, ele gastou 25 milhões de experiência para maximizar o nível da recém-adquirida, afinidade de maquinário avançado, e força mecânica surgente. As toneladas de experiência que ele armazenou poderiam finalmente ser gastas em algo. Vendo a experiência se transformando em sua força a passo, Anchial sentiu uma sensação de realização. Olhando para a interface, sua pontuação no nível de poder de combate ultrapassou 2000. Ele estava no grau C. Capítulo 234, Caminho de contratação tradutor, Atlas Studios editor, Atlas Studios. Um super-humano de grau C estava no pico do planeta Água Marinha. Eles tinham maior resistência e poder destrutivo, foram considerados padrão explorador de planeta básico no universo. Alcançar LV-60 não garantiria um grau C. Também levou em consideração o padrão de habilidades, talentos e atributos. A maioria daqueles que estavam no nível 60 no planeta Aquamarina estavam apenas no grau D+. Apenas aqueles como Beneta estavam no grau C. Havia apenas cerca de 20 super-humanos de grau C em todo o planeta Água Marinha. Anchial agora estava entre os primeiros. Ele estava mais confiante. Já que ele decidiu ir para o campo de batalha, ele teve que se preparar para isso. Depois de avançar sua classe para mecânico de anel magnético, suas habilidades mecânicas melhoraram outro nível. Anchial passou alguns dias aprimorando seu equipamento mais uma vez e construiu algumas novas máquinas que podem ser úteis. No entanto, ele não demorou muito, pois a organização germinal estava em uma situação terrível e poderia transformar Aurora em drogas a qualquer momento. Ele tinha que salvá-lo o mais rápido possível. Depois de terminar sua preparação, Anchial chamou Wang Yu à noite e disse: "Tenho que sair por algum tempo, provavelmente cerca de meio mês. Você cuidará dos assuntos do santuário durante este tempo." Já era eu quem fazia isso. Wang Yu não disse essa frase que queria. Em vez disso, ele perguntou: "Excelência, onde você está indo?" Não pergunte o que você não deveria perguntar. Anchial carregou sua bolsa de equipamentos e disse: "A construção do santuário está no caminho certo. Certifique-se de que continue assim, ou você conhece as consequências." Wang Yu assentiu, apressadamente. Anchial saiu da sala em direção ao heliporto. O helicóptero já estava esperando. Ele observou a situação atual do santuário no caminho. Havia muitos jogadores e parecia muito animado. Além da construção, os moradores errantes recém-ingressados também contrataram jogadores para fazer alguns trabalhos simples. O contorno da principal cidade dos jogadores que ele havia imaginado já podia ser visto. Anchial planejou agir apenas para esta operação de resgate. As 6 nações bloquearam o campo de batalha de André. Se ele se aproximasse como terceiro, seria tomado como inimigo e atacado. Não era fácil chegar perto do campo de batalha, e Anchial não podia simplesmente se aproximar enquanto pegava um avião como antes. Ele tinha que seguir os procedimentos oficiais para entrar no campo de batalha. Ponto. Na costa do continente sul estava a base do porto de Pedra do Star Dragon. 3 aviões de carga pesada estavam sendo verificados antes da decolagem. Eles tinham a missão de transportar recursos importantes pelo mar. Na pequena praça ao lado do avião, centenas de pessoas em várias roupas estavam de pé ou sentadas. Eles não usavam o uniforme militar do Star Dragon, mas compartilhavam a mesma aura com a qual não deveriam ser mexidos. Eles se posicionaram em grupos distintos e se mediram. Essas pessoas eram mercenários pertencentes a diferentes organizações. Mercenários não eram raros em guerras de grande escala, e as 6 nações não tiveram nenhum problema em contratá-los. Os mercenários eram como cães em busca do cheiro de sangue, participando de guerras para ganhar uma fortuna. Como diz o ditado, as pessoas são reunidas pelo lucro e separadas pelo lucro. Até mesmo alguns assassinos contratados da Sociedade do Pacto de Sangue queriam fazer parte disso. A maioria dos assassinos contratados tinha apenas seus nomes associados à Darknet, eles não eram tecnicamente subordinados e não estavam sob comando da Darknet. Havia muitos super-humanos entre os mercenários. Esse era o poder de que as 6 nações precisavam. Não existiam super-humanos. O partido que estava liderando a guerra receberia ajuda de todo mundo, e usar essa ajuda de forma eficaz poderia expandir ainda mais as vantagens. A situação do combate terrestre entre as 6 nações e a organização germinal era rígida. Um grande número de super-soldados que a organização germinal produziu causou alguns problemas para as tropas terrestres das 6 nações,
Então este era o momento em que eles precisavam de mais mão de obra. Havia milhares de campos de batalha de várias escalas em Andréa. Os lugares onde os mercenários seriam mais úteis eram em batalhas comparativamente menores, bem como na realização de missões estratégicas. A qualidade era mais importante do que a quantidade. Esses mercenários estavam pegando o avião de carga em direção a Andréa. Eles estavam conversando entre si no momento. A maioria deles eram homens indisciplinados e rudes que agiam desordenadamente. Os soldados do Star Dragon em posição de guarda ao lado ficaram incomodados com esse comportamento, mas não foram autorizados a repreender os mercenários por ordem de cima. Cercado por um ambiente barulhento, Qin cruzou os braços e olhou ao redor. As lâminas, cabras e organizações mercenárias de escultura de gelo. TSK, parece que várias pessoas vieram, todas querendo ganhar uma fortuna durante a guerra. Até os assassinos estão aqui. E os mais renomados aqui são Crowell, das Vespas, e o assassino de nível fantasma, Sombra Espacial, da Sociedade do Pacto de Sangue. Pensou Qin zombeteiramente. Qin era um mercenário pequeno e famoso. A organização de mercenários a qual ele pertencia também era a melhor entre as outras. Ele recebeu muita atenção, e alguns outros receberam o mesmo tratamento também, incluindo Crowell e Scattered Shadow. Esses dois assassinos também se provaram com seus resultados de batalha. Todos no círculo sabiam que a organização, o Wasps e a Blue Packet Society eram concorrentes e inimigas. Portanto, esses dois assassinos receberam mais atenção. Muitos mercenários queriam vê-los em um show, mas eles ficaram em um canto e não tinham nenhum conflito no momento. Sombra Dispersa dimensionava Crowell ocasionalmente com pavor nos olhos porque Crowell tinha um nome maior. Mantendo-se cauteloso, Scattered Shadow desconfiava de Crowell. Em comparação, Crowell parecia muito casual e relaxado. Ele fechou os olhos e descansou calmamente, parecendo muito confiante. Ele ignorou Sombra Dispersa e sentiu que estava acima de tudo. Qin avaliou Crowell com interesse. De repente, ele viu os soldados do Star Dragon ao longe abrirem um caminho e permitirem a entrada de uma pessoa. Outro cara novo. Qin olhou. Mas seus olhos ridículos congelaram e se transformaram em choque muito rapidamente. Sua boca se alagou e ele ficou sem palavras no momento. Os outros também olharam. A cena que tinha sido barulhenta apenas um momento atrás de repente ficou em silêncio quando o choque apareceu no rosto de todos. Um homem com roupas pretas se aproximou lentamente e parou nas bordas da equipe, fazendo com que todos os que assistiam desviassem o olhar. A conversa cheia de choque logo se espalhou pela multidão. Porque alguém como ele está aqui. Pode-se dizer que Black Phantom representa a Darknet. A Darknet não está mais em terreno neutro. Anshiao ficou quieto e inalterado e não disse uma palavra. Black Phantom era uma lenda na Darknet. Ele imediatamente se tornou o centro das atenções porque eles não achavam que alguém desse nível estaria agindo junto com eles. Eles eram de níveis totalmente diferentes. Só por estar ali, Anshiao fez esses mercenários calarem a boca de medo. Os soldados do Star Dragon ao lado ficaram surpresos e contentes em ver isso. Finalmente, eles poderiam dar um tempo aos olhos. Eles olharam para esses mercenários que estavam sem lei apenas alguns momentos atrás. Quem disse vocês para serem tão cheios de si? Finalmente aprendeu a lição. Qin de repente percebeu algo. Ele subconscientemente olhou para Scattered Shadow. Os outros também notaram e olharam também. A Blue Packet Society também era membro da Darknet. Sombra Dispersa não achou que encontraria uma lenda da mesma organização aqui. Ele queria se aproximar de Anshiao e iniciar uma conversa, mas tinha medo de ser desprezado. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de respeito e hesitação. No entanto, a chegada de Anshiao fez-se sentir muito mais seguro e confiante. Ele olhou para Crowell com zombaria em seus olhos como se ele fosse procurar por problemas. Droga, porque ele está aqui também. As costas de Crowell estavam completamente encharcadas de suor frio. A calma que ele sentia muito se foi. Vendo o olhar provocador nos olhos de Scattered Shadow, ele imediatamente se virou e não olhou para trás. Ele então caminhou no meio da multidão e decidiu ser um covarde. Scattered Shadow sentiu-se muito aliviado e relaxado. Era a primeira vez que se sentia tão bem aproveitando o medo que os outros tinham de outra pessoa que não ele mesmo. Sob a estranha atmosfera, segundos pareceram anos para todos os presentes. Então, finalmente, o avião estava pronto os soldados do Star Dragon anunciaram que era hora de começar a embarcar. No momento seguinte,
Como se todos tivessem feito um acordo, eles abriram um caminho, e no final estava o confuso Anchial. Kyuan tossiu e disse respeitosamente, por favor, vá primeiro. Bem, este é um bom tratamento. Eu sou tão assustador? Anchial balançou a cabeça, carregou sua bolsa de equipamentos e embarcou no avião antes de todos. Ele casualmente encontrou um assento e se sentou. Os outros só então deram um suspiro de alívio e embarcaram no avião, respectivamente. Uau! Depois de alguma turbulência, o avião decolou. O caminho oficial para ir a André por Anchial era se tornar um mercenário do Star Dragon. Esta foi a maneira mais fácil. A razão pela qual ele escolheu usar a identidade de Black Phantom e não mudar sua face foi, embora as 6 nações aceitassem mercenários na guerra, eles ainda iriam examinar seus registros e não permitiriam ninguém que não fosse confiável. Essa identidade de Black Phantom não só ajudou a lutar contra a organização Germinal antes, mas também pertencia a Darknet, era uma identidade muito confiável e foi aprovada facilmente. Claro, usar a identidade de Black Phantom impactaria negativamente o terreno neutro da Darknet, mas todos esses eram pequenos problemas aos olhos de Anchial. Na verdade, ele tinha outra escolha, que era mudar de cara e substituir outro mercenário e então embarcar no avião secretamente, mas ele sentiu que não precisava ir contra as regras se pudesse entrar por um canal oficial. O telefone em seu bolso começou a vibrar, Anchial o pegou e era uma ligação de Bennett. Ele atendeu a ligação e, no momento seguinte, o grito de Bennett quase quebrou sua bateria. Volte agora. Capítulo 235, Infiltração. 1, Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Anchial afastou o telefone da orelha, antes de cutucar as orelhas com o dedo mínimo e dizer tristemente, abaixe a voz. Por que você não discutiu comigo? Bennett disse furiosamente. Você representa a Darknet, entrar na guerra significa que perdemos nosso terreno neutro. O impacto por trás disso. Anchial cobriu o orador e olhou em volta para todos os mercenários que estavam escutando com um aviso em seus olhos. Os assentos no avião de carga eram opostos um ao outro, então todos viram a expressão no rosto de Anchial. Eles estavam todos confusos sobre como eles mexeram com ele. Kyuan foi o primeiro a reagir. Ele imediatamente tirou os protetores de ouvido e os colocou nos ouvidos. Os outros viram e compreenderam também. Todos eles seguiram o exemplo. Só então Anchial descobriu o orador, e as bobagens de Bennett finalmente chegaram ao fim. Ele não ouviu a maior parte, mas mesmo assim respondeu como se estivesse ouvindo o tempo todo. Portanto, não se envolva nisso, disse Bennett. A organização Germinal vai perder com certeza. Não importa o rancor que você mantenha contra eles, não há necessidade de você mesmo resolver isso. Este é um assunto privado, Anchial respondeu. Claro. Como pode não ser um assunto privado? Bennett gritou furiosamente. A organização Germinal nem mesmo consegue cuidar de si mesma, disse Anchial. Não é bom aproveitar a oportunidade? As classificações neutras não são importantes na situação atual, então não se preocupe. Você não ouviu nenhuma das minhas análises agora, não é? Bennett ficou pasmo. TSK, fui descoberto. Anchial balançou o telefone rapidamente e afastou-o ainda mais enquanto gritava, olá. Estou em um avião. O sinal está ruim. Você para de mentir, para. Anchial desligou o telefone. Bennett definitivamente ficaria infeliz com ele fazendo isso, então Anchial sentiu-se um pouco arrependido. No entanto, isso não significava que ele não faria isso apenas porque Bennett estava infeliz. Fatores externos não determinariam suas ações, ele apenas seguiu seus próprios pensamentos. Além disso, Anchial foi muito claro que não fazia mais sentido, se a Darknet mantinha seu território neutro. Se a organização Germinal fosse destruída, Darknet seria o próximo da lista. A Darknet sempre pareceu inofensiva, mas ninguém podia ter certeza de que continuaria no futuro. Na vida anterior, no final da versão 1.0, as 6 nações expressaram suas intenções de suprimir a Rede Negra. Agora que a organização Germinal encontrou sua morte com 2 anos de antecedência e as 6 nações não foram tão danificadas, eles podem suprimir a Rede Negra em uma data ainda mais cedo. Nesse momento, uma comandante do Star Dragon entrou na cabine, acenou com seu laptop e disse, 8 horas até chegarmos em André. O destino é o porto de aves migratórias no lado sul. Estas são as situações básicas dos campos de batalha do sul e de algumas missões.
Deu uma olhada. Depois que ele terminou, as pessoas olharam para ele confusas. O comandante ficou um pouco surpreso. Deveria haver alguém que iria tirar o laptop dele. Segurar o laptop e ser ignorado é muito estranho, certo? Qin percebeu algo. Ele informou apressadamente aos outros para tirarem os protetores de ouvido e disse sem jeito: por favor, diga isso de novo. Depois de 10 minutos, todos tinham um laptop nas mãos e estudavam as informações. Xiao disse de repente: dê-me um mapa de todo o campo de batalha com o território da organização germinal e seu layout básico. O comandante concordou. O mapa do território e o layout do inimigo não eram segredo. Ele tinha recebido ordens para prestar atenção ao fantasma negro e satisfazer qualquer uma de suas necessidades razoáveis. A razão pela qual Star Dragon o tratou tão bem tinha a ver com a identidade de Xiao. Em termos de jogo, era porque ele tinha pontos de relacionamento altos o suficiente e pontos lendários. A inteligência também foi um motivo para Xiao ter entrado pelo canal oficial. Não era fácil penetrar no campo de batalha e, se ele avançasse sem nenhum conhecimento do layout estratégico do inimigo, provavelmente acabaria em uma posição horrível. A inteligência que as 6 nações possuíam era muito completa e era conveniente para ele apresentar um plano de ação. Muitos soldados perto da sede. Tanto o solo quanto o ar estão bloqueados. A sede da organização germinal era composta por bases. O verdadeiro núcleo era a fortificação à prova de explosão escondida no subsolo no meio dessas bases. Esse era o alvo de Xiao. Xiao percebeu que havia muitas pequenas lacunas na implantação da organização germinal, o que parecia uma chance para ele ir direto para a sede. Essas lacunas não eram muito óbvias, mas não eram muito secretas. Parece estranho. Xiao esfregou o queixo quando seus olhos brilharam. O avião de carga pousou em André. As portas da cabine se abriram e o cheiro de poeira e a atmosfera de guerra apertada encheu o ar. Incontáveis navios de guerra atracaram no mar distante, e o som das hélices dos helicópteros passou continuamente acima de suas cabeças. Ainda havia marcas de queimaduras da batalha costeira neste porto. Soldados do Star Dragon passaram um após o outro. Xiao desceu do avião junto com os outros. O que se seguiu a seguir foram todos os tipos de procedimentos que levaram 2 horas para serem concluídos. Os mercenários finalmente cruzaram a obstrução da rede de ferro, embarcaram no transporte de tropas e entraram na área do campo de batalha pela estrada. O veículo estava indo em direção a um campo de batalha na linha de frente que estava lutando com uma equipe da organização germinal nas ruínas. Depois de descer do avião, Xiao não parou de se mover. Ele podia sentir a atmosfera tensa no campo de batalha enquanto passava pelo campo de batalha. Ele ocasionalmente via refugiados em roupas esfarrapadas cambaleando e recuando sob a liderança dos soldados. Esses eram os errantes em André. A vida deles já era dura o suficiente, e a guerra tornou tudo ainda pior. O impacto da guerra, da velha era ainda afetava André, a poluição da radiação ainda era muito severa, então plantas e animais eram raros. Muitos dos refugiados tinham cicatrizes pretas e amarelas na pele, e alguns deles até tinham tumores. Eles desceram o veículo ao chegar ao destino. Qin abordou Xiao antes que o comandante chegasse. Sua Excelência Black Panton, esperamos que você possa nos liderar. Os mercenários respeitavam os fortes. A posição de Xiao era indiscutível. Era mais seguro agir em grupos no campo de batalha e era um instinto seguir aqueles que eram fortes. Xiao acenou com as mãos, pegou seu equipamento e saiu. Qin estava pasmo. Ele gritou apressadamente: onde você está indo? É assim que se sai do campo de batalha. Nossa missão é... A voz de Xiao veio de longe. Não estou interessado nessa missão. Estou acostumada a agir sozinha. Todos trocaram olhares impotentes. Não havia necessidade de ele se juntar a uma equipe. Ele poderia simplesmente fazer as coisas sozinho. Alguns dias depois, o sol escaldante queimou o solo da cidade de Mika, que originalmente havia sido uma colônia de errantes. Tornou-se um campo de batalha em pequena escala. Prédios pequenos e curtos foram destruídos, cartuchos de bala espalhados pelo chão e marcas de queimaduras marcavam o cenário. Ainda havia chamas que ainda não haviam se apagado, emitindo uma fumaça negra. Um som ofegante apareceu atrás de um prédio que estava meio desabado. Alguns super-humanos em trajes de combate Star Dragon estavam se escondendo atrás da parede observando cautelosamente os arredores.
Eles eram pugilistas cultivados pelos militares. Com o padrão de civilização do planeta Aquamarine, os pugilistas eram os mais fáceis de criar em grande número em comparação com as outras classes sobre-humanas. Capitão, nossa situação é muito ruim. A organização germinal nos superou em número. Eles têm uma pequena equipe de 200 pessoas, 7 super-humanos e 15 super-soldados. Nós temos apenas 11 super-humanos restantes, e estamos separados uns dos outros. Eu pedi reforços, disse Fang Yun em voz baixa. Os agentes da Divisão 13 fornecerão o Byakupa enquanto pudermos aguentar por 1 hora. 1 hora. Ainda há um grupo de malditos inumanos entre o inimigo. Eles são muito difíceis de lidar. Nesse momento, o som de tiros de metralhadora apareceu de longe. Sons de choro gritos apareceram, mas desapareceram no segundo seguinte. Ainda havia um grupo de refugiados que não recuou com sucesso neste campo de batalha e se escondeu com medo. A organização germinal estava preocupada que as pessoas de Star Dragon pudessem se disfarçar como esses refugiados, então eles mataram todos eles. Com esses refugiados para protelar o tempo, não seremos descobertos tão cedo. Lampejo de pena apareceu nos olhos de Fang Yun enquanto ele assentia pesadamente. Nesse momento, eles tiveram que fazer uso de tudo para se proteger. O campo de batalha não permitia simpatia e não havia tempo para se preocupar com a vida de um grupo de refugiados. Não há justiça na guerra. Ao mesmo tempo, no segundo andar de um prédio, Anxiao mudou de rosto e colocou um casaco esfarrapado para se disfarçar de refugiado. Ele ficou ao lado da janela e olhou para observar a situação lá fora. Este campo de batalha foi o alvo que ele escolheu após alguns dias de busca. Seu plano era matar um membro da organização germinal aqui, mudar para seu rosto e se disfarçar como ele, o que permitiria uma infiltração mais fácil. Ele já havia usado esse método antes e planejava usá-lo novamente. Seria tão difícil quanto encontrar uma agulha no mar para encontrá-lo neste campo de batalha caótico. Quando ele observou o desdobramento do campo de batalha, Anxiao notou as lacunas, mas ele pensou que, já que podia notar essa fraqueza, as 6 nações e a organização germinal também o seriam. Parecia uma armadilha, então ele decidiu usar seu próprio método. O risco de entrar diretamente na sede era muito grande, e o destino de Anxiao era a sede subterrânea, o que seria muito mais difícil. Era mais seguro e furtivo se infiltrar mudando de rosto e identidade. Mesmo se ele fosse exposto, eles não saberiam sua identidade, e ele ainda poderia mudar para outro rosto e continuar se infiltrando. Nesse momento, um estrondo alto veio de alguém chutando as portas do andar de baixo. Um grupo de pessoas entrou para vasculhar o prédio. Capítulo 236. Infiltração. 2. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios tá. Com o som de passos, 2 pessoas subiram as escadas. Anxiao pôde ver pelos buracos de bala nas paredes que essas pessoas tinham identidades pairando sobre suas cabeças. Azarado, é um grupo de jogadores. Ele estava usando sua Smart Meta Optical Mask, mas embora os jogadores não pudessem saber sua verdadeira identidade, eles podiam pelo menos ver que seus atributos eram todos pontos de interrogação e seriam imediatamente cautelosos. Conforme esses jogadores da organização germinal se aproximavam, sua conversa também podia ser ouvida. Quais são os seus pontos de contribuição? 127. Eu tenho 95. Não há pontos de contribuição para matar refugiados. Que chato. Ambos os jogadores das 6 nações e da organização germinal receberam missões no campo de batalha. Matar inimigos lhes daria pontos de contribuição. A guerra entre organizações não deveria ter começado neste estágio, mas por causa do efeito de Anxiao no enredo, os jogadores entraram na guerra em um nível muito baixo, e seu impacto na guerra foi minimizado. Com um baque forte, a porta foi aberta com um chute. Os 2 jogadores entraram e viram Anxiao no canto. FCK, outro refugiado. Um deles ergueu a arma imediatamente e se preparou para atirar. Sua atitude era como se a pessoa diante dele fosse igual a uma formiga. Uau! Algumas lâminas voaram perto do solo e cortaram o pescoço dos 2 jogadores em um flash. O sangue jorrou quando eles se transformaram em luz branca e desapareceram. Eles foram mortos em um instante. Esses jogadores estavam em torno de LV20 e tinham cerca de 300 HP. Com as habilidades e talentos de Anxiao,
O dano de suas lâminas divididas de corrente magnética composta roxa estava entre 45 e 112, mas ele poderia lidar com cerca de 3 vezes o que era mostrado na interface. Levando em consideração a resistência e redução de danos dos inimigos, ainda era moleza matar instantaneamente os jogadores desse nível. Havia mais alguns jogadores do lado de fora. Anxiel usava seus óculos de varredura eletromagnética e olhou através da parede para a localização deles. Ele controlou as lâminas flutuantes para penetrar na parede e cortar a garganta desses jogadores. Ninguém pode reagir. A última coisa que viram foi um flash de luz. Depois de matar todos os inimigos, Anxiel devolveu as lâminas divididas de corrente magnética composto para sua manga. Então, Anxiel mudou para outro rosto e saiu do prédio discretamente. Ele se escondeu nas ruínas e evitou as tropas da organização germinal antes de encontrar uma nova casa e observar a situação, esperando uma oportunidade. Espero que não sejam jogadores de novo, murmurou Anxiel. Flashes de luz branca apareceram um após o outro. Esses jogadores reviveram no ponto de revivificação do campo de batalha da organização germinal. Eles ainda não haviam percebido o que havia acontecido e seus rostos estavam cheios de confusão. Como eu morri? Houve um bug? Eles olharam as informações de combate em suas interfaces apressadamente sublinhado. Causou 275 de dano a você. Causou 267 de dano a você. Você foi morto por... Sublinhados. Os jogadores estavam todos confusos. O que foi esse apóstrofo? Ponto de interrogação. Tuk tuk tuk. Uma série de balas estava sendo disparada contra um super soldado da organização germinal, atingindo seu exoesqueleto. Esses monstros são muito resistentes. Fang Yun jogou a arma de lado e acenou com os punhos, dando um soco. Ele colidiu com o punho de exoesqueleto do super soldado e deixou uma marca. Os super soldados não eram tão fortes quanto os super-humanos normais, mas a organização germinal havia aprimorado essa tecnologia por meio de muitos experimentos e foi capaz de produzir os super soldados em massa. Foi uma grande dor de cabeça no campo de batalha para as 6 nações. Fang Yun e sua equipe trabalharam juntos e derrotaram esse super soldado muito rapidamente. No entanto, o som da batalha atraiu outros super-humanos da organização germinal e uma batalha de cerco começou. Foi sangrento e impiedoso. Os membros da equipe de Fang Yun caíram um após o outro. Fang Yun foi cercado pelos super soldados. Ele estava ferido por toda parte, e o sangue derramava de sua boca enquanto ele se movia. Um membro da equipe se sacrificou e abriu uma lacuna no cerco. Fang Yun saiu correndo sem hesitar e correu com todas as suas forças com as pessoas atrás dele. Fang Yun não conseguia se lembrar se ele correu por 10 ou 20 minutos. A exaustão e os ferimentos eram demais para ele suportar. Suas pernas amoleceram e ele caiu no chão. Ele não tinha mais forças para se levantar, mas continuou lutando e engatinhando para frente. 2 super-humanos da organização germinal apanhados. Eles esfregaram os punhos e caminharam em direção a Fang Yun com um sorriso feroz no rosto. Fang Yun cerrou os dentes. Essas 2 pessoas foram as que mataram um membro de sua equipe antes. Ambos os lados estavam em ruínas e não havia para onde escapar. Fang Yun parou de engatinhar e olhou para a dupla, apertando cada gota de força que lhe restava, querendo reunir um pouco de energia e dar à dupla um ataque surpresa antes de morrer. Eles se aproximaram cada vez mais e, quando estavam a apenas 10 metros de distância, uma sombra apareceu atrás deles. No entanto, eles não perceberam nada e continuaram caminhando. Fang Yun ficou pasmo. A pessoa estava vestida como uma refugiada. O que? Lâminas pairaram ao lado do refugiado. Com um flash de luz, eles penetraram esses 2 por trás e foram para frente e para trás várias vezes em um piscar de olhos. Os rostos dessas 2 pessoas congelaram. Mais de 10 feridas apareceram em seus corpos no segundo seguinte, e o sangue jorrou como uma fonte. Fang Yun estava completamente chocado. 2 super-humanos da organização germinal foram mortos instantaneamente por um refugiado. Você. Antes que ele terminasse a frase, aquela sombra apareceu na frente dele, e no momento seguinte sua visão tornou-se escura quando ele ficou inconsciente. Ambos no nível 30. Depois de ver as informações de combate na interface, Anxiel sentiu uma sensação de lamentação. O nível 30 já foi um abismo que ele nunca foi capaz de cruzar, mas agora, ele poderia matá-los facilmente. Anxiel evitou o rosto para que ainda pudesse mudar para o rosto deles.
Ele primeiro tirou os itens do corpo dessas duas pessoas, incluindo qualquer identificação, depois olhou para seus nomes e os segurou. Ele pressionou suas bochechas. Um feixe de varredura triangular disparou de entre suas sobrancelhas e examinou o rosto de um dos cadáveres. No momento seguinte, o rosto de Anchial ficou exatamente o mesmo. Ele tirou as roupas do cadáver e as vestiu. Ele então ouviu a comunicação interna das tropas da organização germinal por meio de fones de ouvido. Eles estavam varrendo o resto dos soldados do Star Dragon. Anchial ponderou um pouco antes de colocar fogo nos dois cadáveres e jogá-los de lado. Ele deixou o soldado Star Dragon sozinho. Anchial ainda não tinha saído quando ouviu uma nova mensagem nos fones de ouvido. Atenção, o reforço dos inimigos chegou. Existem super-humanos da Divisão 13. Os inimigos são muito fortes. Recue. Imediatamente. Eu preciso de reforços. Estou no lado oeste de... Fiz. Os olhos de Anchial brilharam. Esta era a situação certa para ele se infiltrar. Seguindo o som de canhões e armas, Anchial entrou no campo de batalha. Ele percebeu que as tropas da organização germinal foram interceptadas pela equipe reserva do Star Dragon. Os super-humanos de ambos os lados estavam lutando entre si. Os agentes da Divisão 13 tinham uma vantagem constante. Os alvos atingidos por suas balas foram cobertos por chamas e queimados. Foi uma grande ameaça que deixou o povo da organização germinal desconfiado. Rodas altamente explosivas. Os olhos de Anchial brilharam. As balas de alto explosivo que ele deu ao Star Dragon antes de partir ainda não haviam sido concluídas. O que ele não sabia era que, depois de sair, a Divisão 13 coletou todas as sobras de projéteis de alto explosivo, e depois que queimaram 3 oficinas tentando descobrir seu projeto, eles os selaram como recursos importantes, apenas os entregando aos seus agentes durante missões muito importantes. Não havia ninguém que ele conhecesse entre esses agentes da Divisão 13, mas havia alguns que ele poderia ter visto uma ou duas vezes. Ele se lembrou de Liao Lin e da equipe. Eles definitivamente foram enviados a algum lugar no campo de batalha para missões. Ele se perguntou se eles ainda estavam vivos. Um super-humano da organização germinal viu Anchial e gritou, Carius, venha rapidamente e ajude. O azarado em que Anchial havia se transformado chamava-se Carius. Este grito também fez com que as pessoas do Star Dragon notassem Anchial e atirassem nele. Com suas reações rápidas, Anchial se esquivou apressadamente e deixou uma trilha em chamas no chão atrás de si. Ele raramente usava cartuchos altamente explosivos e não esperava que a Divisão 13 ainda os estivesse usando. Afinal, eles eram apenas suas sobras. Anchial não queria ficar parado, mas os problemas vieram à sua procura. Um agente do Star Dragon se virou e seguiu em sua direção. Ele correu, coberto de chamas, e pegou o cabo de uma faca. Era a faca retrátil que Anchial havia construído antes. Olá, pugiliste. Anchial cruzou os dedos. Lâminas divididas de corrente magnética composta voaram abaixo no chão e imediatamente cortaram a carne deste pugiliste. Ele caiu no chão no momento seguinte, enquanto ainda estava correndo em direção a Anchial. Anchial disparou e o mandou voando com um chute. Ele bateu em um SUV e todo o veículo foi virado. Esse cara provavelmente passaria meio ano na cama por causa daquela lesão. O soldado da organização germinal que chamou o nome de Anchial ficou pasmo. Desde quando Carius era tão forte? Assim como ele queria chamar Anchial para obter ajuda, ele viu que Anchial havia derrubado as pessoas que obstruíam o caminho e pulou em um carro, escapando imediatamente. O povo da organização germinal ficou pasmo. Então eles perceberam o que tinha acontecido e todos pularam apressadamente nos carros para escapar. Eles estavam em uma posição extremamente desvantajosa de qualquer maneira. Assim que alguém começasse algo assim, haveria pessoas que o seguiriam. Ponto. As tropas escaparam de volta para a base temporária. O comandante imediatamente gritou e o questionou. Os soldados da organização germinal explicaram rapidamente a situação. Anchial também disse algumas palavras para acrescentar. Ninguém suspeitou dele, ou melhor, não tiveram tempo para suspeitar dele. Essa base temporária estava muito agitada, então, depois que o comandante acabou de ouvir a explicação, ele imediatamente enviou as tropas para outras missões. Depois de se infiltrar no acampamento, Anchial coletou informações de forma incauta. Seu plano era se aproximar da sede mudando continuamente sua identidade. Os alvos mais diretos eram as tropas que se dirigiam em direção ao quartel-general.
Capítulo 237. Infiltração. 3. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Anchial estava perguntando, até o cair da noite, quando descobriu que um comboio de suprimentos havia transportado um grande número de munições de um depósito de recursos próximo à sede. Esse comboio voltaria em 20 minutos. Anchial localizou um dos motoristas, mudou seu rosto e o atraiu para fora. Ele quebrou o pescoço do motorista quando eles estavam sozinhos e então o trocou de roupa e vestiu o rosto. Era difícil se livrar do corpo, então Anchial encontrou uma maneira muito criativa e não sangrenta, que era encontrar um jogador e dar a ele a missão de se livrar do corpo. Embora ele tenha definido sua identidade como desconhecida na missão, os jogadores não se importaram em nada, a missão foi aceita imediatamente. Conveniente, pensou Anchial. Ele teve uma nova ideia. Os jogadores poderiam ajudar em sua infiltração. Embora a lealdade dos jogadores da organização germinal fosse fixada, eles ainda tinham liberdade para aceitar missões, e a organização germinal não sabia disso. Anchial recebeu um pedido logo depois de se disfarçar de motorista. O GPS do carro mostrava a rota, então Anchial simplesmente seguiu o comboio e chegou ao depósito de recursos meio-dia depois. Ele então usou o mesmo método para ganhar mais inteligência. Depois de 2 dias, Anchial finalmente chegou a uma base perto da sede, depois de mudar de identidade várias vezes. O grupo de bases negras podia ser avistado ao longe, ocupando tanto espaço quanto uma cidade de porte médio. Esta era a sede da organização germinal, mas Anchial sabia que a verdadeira área central estava escondida no subsolo. Anchial perguntou aos soldados ali e descobriu que era quase impossível entrar no quartel-general subterrâneo. Assim, ele teve que encontrar um alvo com identidade especial. Fang Yun acordou e percebeu que estava deitado em uma cama de hospital em uma tenda médica. Em torno dele estavam soldados feridos. Vendo que ele estava acordado, o médico foi até ele e disse: "Eu tratei de suas feridas. Você ficou inconsciente por um dia. Como está a cidade de Mika?" O reforço chegou a tempo derrotou os inimigos, mas alguns escaparam. Eles agora estão calculando as perdas. Deixe-me dar uma olhada. Fang Yun tossiu fracamente. O médico entregou rapidamente a garrafa d'água. Fang Yun o agarrou e deu um grande gole antes de respirar fundo. Como um super-humano, ele foi muito bem tratado. Alguém trouxe as estatísticas de danos da batalha muito em breve. Fang Yun navegou, impacientemente. Vendo que todos os seus companheiros foram confirmados como mortos, ele ficou cheio de tristeza e raiva. Ele passou para a contagem de mortes do inimigo e, de repente, suas pupilas se contraíram. Um inimigo está faltando. Fang Yun percebeu que a pessoa faltando era Carius. O superior enviou informações sobre os inimigos logo depois em forma de vídeo. Os inimigos foram identificados por meio de imagens correspondentes do vídeo gravado durante a batalha com o banco de dados, e a maioria dos super-humanos na organização germinal estavam no banco de dados. Esse é ele. O cara desaparecido se chama Carius. Eu vi morrer com meus próprios olhos. O superior franziu a testa e disse: "Mas de acordo com nossa testemunha, Carius escapou e está vivo, e também não encontramos seu corpo." Fang Yun sentiu um arrepio na espinha. Ele imediatamente se lembrou daquele refugiado. Na sede subterrânea da organização germinal, o líder olhava o mapa tático em silêncio. O mapa foi marcado com áreas vermelhas e azuis. O vermelho era as forças das 6 nações e o azul era delas. O azul foi cercado por vermelho e foi ficando menor com o tempo. Essa era a situação para a organização germinal. Eles estavam em total desvantagem. No entanto, o líder não se importou com os ganhos ou perdas dessas áreas. Ele não colocou todas as suas forças no campo de batalha, pois estava se preparando discretamente para um contra-ataque. No entanto, isso não poderia ser realizado ainda porque ele tinha que se livrar de Zero que poderia prever primeiro, ou então o plano exposto não teria sentido. Embora Destiny Shield ligasse que Zero viria para encontrá-los, o líder teve que cuidar de alguns detalhes. Ele propositalmente deixou algumas lacunas na implantação no campo de batalha. Zero poderia seguir essas rotas se quisesse se infiltrar no quartel-general, mas as informações dos batedores ocultos o desapontavam repetidas vezes. Não havia ninguém que se infiltrou por essas brechas. O método que Anchial usou para se infiltrar não foi notado pelo líder. Quanto mais o líder esperava, mais impaciente ele ficava.
A capacidade de prever que Zero possuía era como uma lâmina pendurada na cabeça da organização, e suas ações eram muito restritas. Ainda não estou aqui. O líder perguntou aos olheiros como de costume, mas os resultados foram decepcionantes mais uma vez. Ele começou a duvidar se a afirmação do Destinist havia falhado desta vez. Porque ele realmente não entendia por que Zero tinha que vir para a sede. Ele não conseguia descobrir qual era o objetivo de Anxiao. Ele nunca teria pensado que o alvo de Anxiao era a Aurora. Isso foi completamente inesperado. Ponto. A poluição das fábricas e as nuvens espessas pintavam o céu de cinza, e as nuvens, num raio de 16 quilômetros, pareciam que iam cair a qualquer momento. O quartel-general de superfície consistia em inúmeras bases, veículos viajavam dentro e sentinelas guardavam cada junção para verificar as identificações. A base principal no meio era uma enorme fortaleza de metal com uma torre de metal feroz que penetrava no céu. A entrada era um grande portão de liga leve. Os portões, laterais de ambos os lados, eram a entrada humana, e a entrada do veículo era no meio, mais do que larga o suficiente para 3 tanques entrarem simultaneamente. Helipontos foram construídos no topo das paredes externas, helicópteros decolavam e pousavam de vez em quando. A entrada era muito animada. Comboios entravam e saíam, e filas de guardas ficavam ao lado da estrada examinando a área para manter a segurança. Um dos guardas era Anxiao disfarçado. Ele virou os olhos e observou o ambiente ao redor. O efeito da máscara foi excelente. Este método de infiltração era extremamente furtivo. Depois de mudar de identidade várias vezes, ele finalmente conseguiu uma identidade que poderia levá-lo para a sede. Para se tornar um guarda, Anxiao teve que esperar pacientemente por alguns dias. Nem foi preciso dizer o que aconteceu ao dono original dessa identidade. Anxiao nunca foi de ter misericórdia nesses tempos. Quando a mudança finalmente terminou, Anxiao seguiu os outros até o quartel-general da superfície. Era enorme e espaçoso, tinha mais de 10 metros de altura apenas no primeiro nível. Depois de entrar pela porta, um enorme espaço apareceu. As coisas estavam sendo carregadas em seu transporte, os comandantes estavam descansando, era animado e barulhento, a fumaça dos motores em operação tornava a qualidade do ar muito ruim. A porta da garagem ficava do lado oeste, muitos transportes terrestres estavam estacionados dentro, as portas nas outras direções eram para as pessoas. Anxiao conhecia a estrutura básica da sede da organização germinal. A sede subterrânea estava conectada com a sede da superfície. Ao autorizar a identidade no elevador, pode-se entrar na sede subterrânea. Muitas pessoas tinham autoridade para entrar na sede da superfície, incluindo até mesmo alguns jogadores pertencentes à organização germinal. Anxiao escolheu um alvo adequado e mudou para a identidade do alvo em um canto discreto. Ele então entrou no elevador com sua nova carteira de identidade e leu no leitor. A luz verde se acendeu e o elevador parou em um nível subterrâneo. Um túnel de metal apareceu na mira de Anxiao depois que as portas se abriram, levando à sede subterrânea. Ele abriu as portas e entrou. A sede subterrânea era intensa e silenciosa, não animada como estava no solo. Podia-se sentir claramente a intensidade no ar. Os membros andando por aí tinham expressões sem emoção e estavam em um ritmo rápido. Todo mundo parecia ocupado. Os olhos de Anxiao brilharam. Ele encobriu a energia de seu corpo e agiu como uma pessoa normal. Ele então ajeitou o colarinho e começou a andar enquanto planejava o próximo passo. Ele já estava a meio caminho do sucesso agora que estava na sede subterrânea. É assim que deve ser a infiltração. Não era aconselhável arrastá-lo por muito tempo. Ele estaria em uma posição muito terrível se sua identidade fosse exposta. Ele tocou a sacola de equipamentos e se sentiu um pouco mais seguro. As medidas de segurança tiveram que ser desligadas através do computador central antes que ele pudesse salvar alguém na sede, e ele também teve que acessar o computador central para outro objetivo que ele tinha. Portanto, ele precisava de um refém que tivesse autoridade para operar o computador central. Felizmente, Anxiao tinha alguém em mente desde muito tempo atrás. Sibelius. Capítulo 238. Conexão nervosa. 1. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Anxiao sabia sobre Sibelius em sua vida anterior. Pesquisador de alto escalão da organização germinal, fanático por pesquisas, conhecido dos jogadores por ter sido encarregado da pesquisa que transformou a Aurora em Aurorajão. Para ele,
Ele só poderia fazer mais experimentos se estivesse vivo, então ele poderia trair qualquer organização sem qualquer hesitação. A lealdade não valia nada aos seus olhos. Anchial estava muito confiante de que se ele ameaçasse Cibelos, ele se comprometeria por sua vida, desde que ninguém os visse. Porém, havia um pequeno problema. A sede era enorme e Anchial não tinha ideia de onde Cibelos se encontrava no momento. Neste momento, um jogador com uma identificação pairando em sua cabeça passou. Então Anchial teve uma ideia. Há jogadores na sede subterrânea também, posso tentar usá-los. Anchial pensou. A Electrolux estava a caminho de enviar uma missão diária de treinamento. De repente, um soldado da organização Germinal apareceu e o parou. O soldado parecia extremamente feroz, mas sorria amigavelmente, como um crocodilo rindo. A pessoa azarada que Anchial substituiu parecia muito rude. Electrolux estremeceu e disse, O que você quer? Anchial riu amigavelmente, mas fez Electrolux sentir um arrepio na espinha. Ele fez uma pausa e disse, Ei, tenho um pequeno problema, para o qual preciso da sua ajuda. Enquanto falava, ele estabeleceu uma missão e a distribuiu. O requisito da missão era encontrar a localização de Cibelos. Ele escreveu na introdução da missão que tinha algo urgente a relatar, como se realmente tivesse. Como os jogadores normalmente não duvidariam da introdução da missão, eles não suspeitariam de nada. Electrolux ficou agradavelmente surpreso. Foi a primeira vez que ele experimentou uma missão vindo diretamente para ele. Além disso, a recompensa foi bastante rica, então ele foi tentado. Encontrar Cibelos foi muito fácil, ele só poderia estar no laboratório. Ok, estarei de volta em breve. A Electrolux foi confirmar. Pouco depois, Anchial recebeu a mensagem de que Cibelos estava navegando pelos dados em nível de experimento. Os olhos de Anchial brilharam. Ele deu outra missão a Electrolux e pediu-lhe que lhe desse o mapa da sede. Foi difícil para ele adquirir tal coisa, mas foi fácil para os jogadores do quartel-general. Electrolux não suspeitou de nada, ele passou o mapa que trazia consigo para Anchial. Anchial olhou em detalhes e acenou com a cabeça. Ele tinha planos para o próximo passo. O nível de experimento ocupou uma área muito grande. Anchial veio para a estação de descanso dos pesquisadores, usou as lâminas divididas de corrente magnética composta para bloquear temporariamente a câmera no canto, forçou a abertura da caixa do uniforme, tirou alguns jalecos e máscaras brancas, disfarçou-se de pesquisador e caminhou ao nível da experiência abertamente. Cibelos estava em um grande laboratório, experimental na época, ordenando que os outros testassem o desempenho de um grupo de super soldados enquanto ele navegava nos dados no computador. Vendo que havia muitas pessoas lá, Anchial puxou sua máscara, aproximou-se de Cibelos discretamente, pegou um detector simples e o examinou de forma aproximada. O resultado foi que ele não estava usando a escuta como esperado. Cibelos passava a maior parte do tempo no quartel-general, por isso não era muito cauteloso e também não tinha guardas o seguindo. Anchial se virou e deu as costas para Cibelos, agindo como se estivesse organizando os dados. Ele dobrou o dedo. Uma lâmina pairou muito perto do solo e voou para o casaco de Cibelos, tocando seu coração. Cibelos sentiu algo frio perto do peito. Ele rapidamente estendeu as mãos para o peito e sentiu um pedaço de metal fino. Chocado, ele imediatamente quis desabotoar o colarinho para verificar. Foi nesse momento que ele ouviu um sussurro claro, apesar do ambiente barulhento. Quieta, não se mova, não grite, ou este pedaço de lâmina irá abrir seu coração. Agora, haja como se nada tivesse acontecido e ouça minhas ordens. Você não escuta, você morre. Você dispara o alarme, você também morre. Cibelos olhou em volta, todos pareciam inimigos para ele. Ele disse, suavemente, calma, o que você quer que eu faça? Ele não ousou revidar porque estava preocupado com sua vida. Saia do laboratório, haja normalmente. Ok, não faça nada comigo. Cibelos respirou fundo algumas vezes e disse em voz alta, vocês continuam o experimento, eu tenho algo para fazer. Depois de dizer isso, ele caminhou até a porta sem levantar a suspeita dos outros pesquisadores. Xiao parou por um momento e seguiu atrás de Cibelos. Os dois chegaram ao corredor. Cibelos viu um Xiao atrás dele e soube que essa era a pessoa que o ameaçava. Ele o avaliou e disse suavemente, o que mais você quer que eu faça? Traga-me para o computador central. Eu preciso de sua autorização. Não tente usar nenhum truque,
Posso penetrar no seu coração em menos de 0,1 segundo se algo anormal acontecer. Não vou, disse Sibelius ao sentir a frieza em seu peito. Então ele acalmou sua mente e mostrou o caminho. Ele não era um soldado, sua vida era mais importante do que qualquer coisa para ele. Ele sabia que não tinha escolha a não ser ceder, então não estava disposto a correr o risco de disparar o alarme. Eles encontraram muitos membros da organização germinal no caminho, e Sibelius agiu com muita naturalidade, balançando a cabeça como de costume. Anchial seguiu. Os outros não suspeitaram e pensaram que ele era assistente de Sibelius. Depois de entrar em um corredor vazio, Sibelius olhou cuidadosamente para o rosto de Anchial e de repente disse baixinho: "Vejo que você fez uma cirurgia no rosto. 0. Anchial ficou chocado. Como ele descobriu minha identidade? Para te pegar, o líder plantou uma armadilha inevitável. Incontáveis diretores executivos estão de prontidão, prontos para agir a qualquer momento e aqui você está como esperado." A expressão de Anchial mudou um pouco em descrença. O líder havia armado uma emboscada e esperado por ele, o que significava que ele sabia que iria entrar sorrateiramente. Como isso é possível? Não contei a ninguém sobre meu plano. O líder tem alguém que pode prever o futuro. Isso significa que já estou sitiado no momento. Anchial ficou perplexo na hora, mas rapidamente se acalmou. Então ele percebeu algo errado. Se o líder realmente conhecesse seu objetivo, ele não poderia ter entrado tão facilmente. Isso significava que o líder tinha conhecimento limitado e nem sabia que tinha capacidade de se infiltrar mudando de rosto, o que explicava por que não havia medidas preventivas. Anchial pensou instantaneamente na lacuna entre o layout de implantação da organização germinal e agora tinha certeza de que era uma armadilha. Embora tivesse muitas perguntas, como Sibelius havia mencionado o assunto, Anchial sabia o que ele queria dizer. Anchial suprimiu sua intenção de matar e disse em voz baixa: "Conte-me tudo. O que você sabe? Vou considerar deixar você viver." Sentindo a fria e penetrante intenção assassina, as costas de Sibelius ficaram encharcadas de suor frio. Ele se forçou a se acalmar e disse: "Isso tudo é previsão do Filho do Destino." Filho do Destino? Anchial franziu a testa. Ele nunca tinha ouvido falar de tal pessoa na organização germinal. A habilidade do Destiny Shield pode ser prever o futuro, também pode estar decidindo o futuro. Também não temos certeza. Ele disse que você mesmo vai cair na armadilha. Sibelius descreveu tudo desde o início: a habilidade do Destiny Shield, a previsão sobre Anchial, os planos do líder e outras coisas. Pelo bem de sua própria vida, ele despejou tudo o que sabia. Existe alguém assim escondido na organização germinal? Anchial ficou chocado. Não havia informações sobre essa pessoa em sua vida anterior. Parecia que esse era o segredo mais profundo da organização germinal. Se Destiny Shield poderia influenciar o futuro, isso significava que seu pensamento de salvar Aurora poderia ter sido forçado sobre ele. De repente, ele sentiu uma forte necessidade de matar o filho de Destiny. A mente era o palácio de alguém, qualquer um ficaria extremamente furioso se fosse invadido. Muitas habilidades podiam influenciar a mente, psíquica, mágica, espera e havia até fenômenos naturais semelhantes no universo. A corrente psíquica, por exemplo, era formada por pensamentos, emitindo ondas que afetavam a mente, viajando pelo universo sem serem vistas, fazendo com que qualquer forma de vida que passasse ouvisse vozes da corrente psíquica assim fosse influenciada. No entanto, depois de refletir um pouco, Anchial achou que essa suposição era inacreditável porque ele já havia pensado em salvar a Aurora quando viu-la pela primeira vez, há mais de um ano, e analisou as razões para fazer isso, que foram benéficas para ele. Não parecia que ele foi influenciado de forma alguma. Além disso, salvar a Aurora não era o único motivo que tinha para se infiltrar na sede da organização germinal. Devia haver limitações para as habilidades do Destiny Shield, ou pelo menos teve um efeito limitado sobre ele. No entanto, ele veio para a sede da organização germinal sozinho, como previsto, e isso o deixou aliviado e preocupado ao mesmo tempo. Ele finalmente entendeu como era terrível ter um inimigo capaz de prever o futuro. De repente, ele sentiu a dor do líder. Eu fiz a organização germinal sofrer tanto, o líder provavelmente quer me esfolar vivo. Pelo que Sibelius havia dito, Anchial sabia que havia um grande número de oficiais executivos e tropas escondidas no quartel-general no momento, todos esperando para emboscá-lo, e assim que algo acontecesse,
Um cerco poderia ser formado a qualquer momento. Ele estava em uma situação bastante terrível. No entanto, Anchial também percebeu a enorme vantagem que ele tinha, que o líder só sabia que ele viria, não quando ele viria ou qual era seu objetivo. Parece que ainda tenho a vantagem, mas não posso mais arrastar isso. Será melhor completar a meta e sair imediatamente. Se ele pudesse completar a missão e partir sem dar o alarme, seria o melhor resultado. Além disso, ele fez uma anotação mental sobre o Destiny's Shield. Capítulo 239. Conexão nervosa. 2. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. A sala de informática central estava localizada na área central da sede. Ele armazenou uma grande quantidade de informações confidenciais. Sibelius tinha a autoridade necessária, então ele desligou as medidas de defesa e levou Anchial para a sala central do computador. Fileiras de grandes discos rígidos foram colocadas ordenadamente como uma estante de livros. As luzes indicadoras piscavam continuamente e, no final da sala central do computador, ficavam o monitor e os controles. A sala era mais simples do que a sala de computadores central subterrânea da Divisão 13 do Star Dragon. Sibelius ligou o computador central, digitou a senha, identificou sua impressão digital e examinou suas retinas. Na verdade, havia uma medida de alarme secreta nesta etapa, onde um conjunto de senhas ativaria o alarme no caso de um oficial de alto escalão ser ameaçado. No entanto, Sibelius não planejou fazer isso para o bem de sua própria segurança. Ele acreditava que Anchial poderia matá-lo facilmente antes de ser capturado e não queria correr o risco. Portanto, essa medida de alarme era inútil para ele. Sibelius era sem lei extremamente ousado na hora de fazer experimentos, mas quando algo dizia respeito à sua vida, ele era um covarde total. O que você quer ver? Sibelius perguntou. Mapa completo da sede, disse Anchial. Sibelius controlava o computador, e o mapa da construção da sede apareceu na tela. Anchial tirou o capacete de Viper de sua bolsa de equipamentos, tirou uma foto do mapa e armazenou-o no banco de dados para criar um modelo 3D automaticamente. Ao mesmo tempo, ele também estava memorizando o mapa, localizando rapidamente onde a Aurora estava presa. Pensando no Destiny's Shield mencionado anteriormente, Anchial ficou um pouco tentado a ver do que se tratava. Mas Sibelius disse que apenas o líder tinha autoridade para abrir o portão em direção ao Destiny's Shield. Portanto, Anchial teve que abandonar essa ideia. Abra seu banco de dados de inteligência confidencial, disse Anchial. Sibelius obedeceu. Os segredos foram revelados bem na frente de Anchial. Reunir essa inteligência foi o outro motivo de sua visita à sede da organização germinal. Ele mudou o enredo original, então era natural que houvesse segredos que ele não conhecia. Além disso, ele tinha sido apenas um jogador em sua vida anterior, então não tinha informações sobre coisas como estatísticas de experimentos, planos de implantação e outros. Anchial viu a estrutura do exoesqueleto dos supersoldados. Ela de fato usou a tecnologia do braço mecânico leve que ele uma vez havia deixado para trás. Eles estavam basicamente usando suas sobras. Anchial registrou toda a inteligência, especialmente as informações detalhadas sobre o sistema da Mão da Morte. Dar tudo isso às 6 nações poderia criar vantagens incomparáveis. Para elas ia eliminar o último recurso da organização germinal. Quanto mais útil a informação com que ele contribuiu, mais progresso ele fez em sua missão. Isso não foi tudo. As 6 nações e a organização germinal tinham parte do conhecimento do avanço de classe. Oportunidades como essa não apareciam com muita frequência. Seu alvo era de fato o conhecimento de avanço de classe. Anchial sempre gosta de maximizar seus benefícios. Salvar a Aurora não era seu único objetivo, inteligência e conhecimento de avanço de classe também. Abre o banco de dados de conhecimento, disse Anchial. O conhecimento de avanço de classe de Pugilist, Experimentation, apareceu na tela. Anchial soltou um longo suspiro ao ver aquele conhecimento de classe. Ele estava profundamente animado. Ele poderia finalmente ganhar um novo conhecimento de avanço de classe depois de tantos meses. O conhecimento de avanço da classe mecânica que a organização germinal tinha era conexão de nervos, do ramo controle. Sublinhado conhecimento de avanço de classe mecânica detectado, conexão de nervos. Gastar 2 pontos potenciais para aprender. Sublinhado confirme. Sublinhado aprendizagem em andamento. Não cancele. 5%. 43%. 78%.
Aprendeu com sucesso. Você aprendeu. Conexão de nervos. Sublinhado, Anchial fechou os olhos e sentiu que o novo conhecimento surgiu em sua mente. Como o nome sugere, Nervous Connection era uma importante tecnologia relacionada ao maquinário biológico. Ao ler o sinal nervoso de uma forma de vida, o maquinário pode ser controlado com a mente, aumentando a velocidade de reação em vários níveis. Ter um novo conhecimento avançado de classe significava que o número de combinações possíveis de conhecimento aumentava e ele poderia fundir muito mais projetos. Foi um benefício direto para ele. Finalmente, eu tenho conhecimento de avanço da segunda classe depois do Star Dragon cerca de um ano atrás. Anchial não parou por aí. Ele também registrou os conhecimentos de avanço de classe para Pugilist e Spear. Embora ele não pudesse usá-los, ele poderia vendê-los aos jogadores no futuro e lucrar muito com isso. Controlar a fonte lhe daria o monopólio da tecnologia e atrairia os jogadores. Além disso, essas eram as habilidades essenciais dos jogadores, portanto, vendê-las não seria um problema. Quando o nível dos jogadores fosse mais alto, eles começariam a precisar de conhecimento de avanço de classe, e quando perceberam que poderiam comprar de Anchial, Anchial começou a se preocupar se conseguiria atingir esse nível de popularidade. Intel e conhecimento dava muito lucro. Sibelius estava observando de lado o tempo todo. De repente, ele sentiu um arrepio e perguntou enquanto tremia: Você é um inumano? Através de suas pesquisas, as organizações perceberam que o inumano tinha a habilidade de aprender coisas muito rapidamente, e as ações anteriores de Anchial foram um pouco suspeitas. Então Sibelius repentinamente pensou nesta possibilidade. Anchial teve uma ideia ruim. Ele riu e disse enganosamente: O que você acha? Sibelius de repente sentiu um arrepio nas mãos e nos pés. O arqui-inimigo da organização era um inumano morto-vivo. Então qual era o ponto de se opor a ele? SHT. Que diabos? Droga. Mas você apareceu muito antes dos inumanos. Antes de Sibelius terminar sua frase, ele ficou extremamente chocado e olhou para Anchial como se ele estivesse olhando para um fantasma. E Zero, na verdade, o primeiro inumano. Foi o fenômeno inumano realmente espalhado por Zero e sua habilidade? Sem se preocupar com Sibelius, cujos pensamentos divergiam cada vez mais da verdade, Anchial verificou a inteligência e se certificou de que estava correta antes de perguntar: Existe um programa de autodestruição em seu computador central? Quem seria tão estúpido para definir uma função de autodestruição na sede? Isso é loucura. Sibelius enxugou o suor. O Viper completou o mapa 3D naquele momento, então tudo estava pronto. Anchial puxou Sibelius e gritou: Desliguem todas as medidas de defesa da área 4. Congele todas as câmeras de vigilância. Sibelius fez o que lhe foi dito apressadamente, então lhe ocorreu. Área 4, não é, onde a menina com a habilidade de poder vital está aprisionada. O que você quer fazer? Eu quero aquela garotinha. Vamos. Anchial deixou a sala central do computador enquanto pressionava Sibelius. Sibelius ficou pasmo. Ele podia entender por que Anchial queria a inteligência, mas a Aurora era o segredo máximo da organização. Anchial não havia examinado os detalhes da inteligência que acabara de receber, então era como se ele soubesse disso o tempo todo. A razão pela qual Anchial escolheu para ser refém também foi porque ele sabia que iria cooperar. Sibelius sentiu um arrepio na espinha. A sensação de estar completamente exposto era um medo que penetrava profundamente em seus ossos, devorando sua mente. Sibelius era uma cobertura muito boa. Eles chegaram à área 4 sem nenhum problema. Depois de passar pelos corredores tortuosos, eles finalmente chegaram ao túnel em direção à prisão em que a Aurora estava. As medidas de defesa já haviam sido desligadas. A dupla chegou ao portão e os guardas os pararam. Abra o portão. Sibelius tentou ficar o mais calmo possível. Sibelius, não recebi nenhuma autorização, disseram os guardas confusos. Apenas a coleta de sangue de rotina. Mas alguém já está tirando o sangue. Os guardas disseram hesitantemente. Porém, quando viram que Sibelius estava perdendo a paciência, ainda abriram o portão. Entrando na sala, Anchial finalmente viu a Aurora. Ela era pequena e magra. Sua pele era o tipo de pele pálida que não ficava sob o sol há anos. Ela estava trancada em uma sala com paredes de vidro, como um animal em um zoológico. A menina estava encolhida no canto e abraçando os joelhos. Ela olhou para as pessoas em jalecos brancos do lado de fora com medo.
Essas pessoas estavam empurrando um pequeno carrinho cheio de ferramentas e se preparando para a coleta de sangue. Aurora se lembrava vividamente da dor da extração de sangue, e isso aconteceria novamente hoje. Ela mordeu os lábios e esperou que a espera durasse para sempre. No entanto, ela sabia que essas pessoas entrariam na sala mais cedo ou mais tarde e inseririam uma agulha em seus vasos sanguíneos e ossos enquanto ela observava impotente sua força vital se transformar em uma torrente vermelha e deixar seu corpo em um tubo. Aurora tinha fantasiado que sua irmã mais velha a salvaria deste destino, mas sabia que era pedir muito. Ela não queria que a irmã corresse perigo apenas para salvá-la, então tudo o que ela podia fazer era parecer feliz e otimista na frente de Ila, só então Ila não se sentiria ainda pior e menos estressada. Neste momento, ela viu o portão aberto mais uma vez. 2 pessoas entraram. Então ela só conseguiu ver algumas luzes brancas piscando antes de ver as pessoas de jaleco branco e os guardas caírem no chão com sangue jorrando de seus corpos. Aurora piscou confusa. Ela olhou fixamente como a parede de vidro que se interpunha entre ela e a liberdade foi aberta facilmente. Um tio esquisito de aparência feroz entrou e estendeu a mão em sua direção. Estou aqui para te salvar, siga-me. Aurora congelou no lugar. Ela tinha fantasiado e sonhado com este momento, mas quando a liberdade finalmente veio, ela se perdeu. Capítulo 240. Choque tradutor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Aurora olhou para as mãos que se estenderam para ela antes de levantar a cabeça para olhar nos olhos de Anchial. Por que você está aqui para me salvar? Ela perguntou timidamente. Anchial ponderou e disse, você pode aceitar isso porque sou apenas uma pessoa de bom coração. Quem é você? Aurora virou a cabeça de lado. Você pode me chamar de Zero, Anchial disse casualmente. Os olhos grandes e úmidos de Aurora se encheram de surpresa. Então, você é o tio Zero. Anchial semicerrou os olhos. Ser chamado de tio o fez sentir como se estivesse sequestrando uma menina. Sibelius hesitou antes de falar. Ela passou por uma lavagem cerebral. Você deve tomar nota disso se quiser salvá-la. Lavagem cerebral? Ele sabia sobre esse boato, mas a expressão de Aurora não parecia ter sofrido uma lavagem cerebral. Os olhos de Anchial brilharam e ele disse, conte-me mais. Temos muitos métodos de lavagem cerebral, disse Sibelius suavemente, como destrutivo que recriará a personalidade de alguém ou gentil que distorce seus pensamentos. Também temos pesquisado sobre chips recentemente. Embora ainda não tenha havido nenhum progresso. Qual método foi usado em mim? Anchial disse com interesse. Sibelius ficou imediatamente coberto de suor frio. Ele se preparou e disse, eu vi seus documentos antes. Quando o encontramos, você já estava gravemente ferido, delirando e tinha sinais claros de perda de memória. Quando você se tornou uma cobaia, devido à importância do seu cérebro e ao fato de já estar nesse estado, usamos o método de lavagem cerebral suave. Isso estava dentro das expectativas de Anchial. Naquela época, ele havia sido atormentado por um bom tempo por imagens e sons conflitantes que poderiam ser anulados se sua inteligência fosse apenas superior a 10. Ele percebeu que não era nenhum tipo de método destrutivo. De qualquer forma, estava no passado e Anchial não se importava muito com isso. Então e ela? Sua irmã mais velha é uma forte executiva. Sua habilidade é única, ela ocupa uma posição especial e tem contribuído muito para a organização. Por causa disso, a lavagem cerebral de Aurora foi um método ainda mais suave. Sua personalidade e mente permaneceram inalteradas. No entanto, se ela ouvir um conjunto de palavras específicas, sua personalidade com lavagem cerebral assumirá o controle e ela seguirá as ordens estritamente, disse Sibelius. Anchial entendeu aproximadamente. Embora Aurora fosse importante, não haveria nenhum acidente, já que ela estava completamente sob controle. Sua irmã, Ila, era uma lâmina afiada, então eles deixaram a personalidade de Aurora inalterada como forma de ordenar a Ila. Livrar-se da personalidade da lavagem cerebral não seria um problema, já que Aurora era apenas uma garotinha fraca. Anchial só tinha que deixá-la inconsciente se sua personalidade com lavagem cerebral fosse despertada. Naquele momento, Anchial percebeu algo. Espere um minuto, como você me conhece? Minha irmã mais velha me contou sobre sua história. Isso é estranho, porque Ila me mencionou. Anchial pensou. Essa menina parecia ser bastante amigável com ele, o que era muito estranho, já que eles deveriam ser inimigos.
Ele se perguntou o que ele havia dito a ela. Aurora se levantou vacilante, colocou a mão na mão de Anxiao e disse, obrigada por me salvar. Por favor, me traga embora. Anxiao estava interessado. Você não tem medo de que eu use como organização germinal? Minha irmã mais velha disse, não importa o quão perigoso seja o futuro, será melhor do que agora. Aurora ergueu a cabeça. Seu rosto inocente estava cheio de seriedade. Vendo que Aurora era tão compreensiva, Anxiao ficou aliviado. Sua compreensão de Aurora se limitou apenas aos rumores de sua vida anterior. Houve uma missão paralela para investigar a origem da droga em que Aurora foi transformada e, por meio dela, os jogadores ficaram sabendo sobre Aurora. Portanto, ele não conhecia a personalidade de Aurora e não esperava que as coisas fossem tão bem. Haveria muitas oportunidades de melhorar seu relacionamento mais tarde, e agora obviamente não era um bom lugar e hora. As câmeras de vigilância desta área estavam congeladas e seria descoberto mais cedo ou mais tarde. Portanto, o tempo era escasso. Anxiao moveu os corpos, tirou o jaleco e a máscara de um deles deu-os a Aurora para disfarçar. Aurora seguiu suas instruções. Anxiao só sentiu como a Aurora era realmente magra quando a tocou. Era lamentável. No entanto, Anxiao não tinha emoções desnecessárias. Depois de disfarçá-la, ele se virou e gritou para Sibelius, traga-nos para o túnel subterrâneo e eu prometo não matar você quando estivermos seguros. As 6 nações gostam de pessoas com suas habilidades. Você ainda deve ser capaz de receber financiamento para sua pesquisa lá. A rota de fuga definitivamente não seria o portão principal, agora que a Aurora estava com eles. A sede subterrânea foi conectada a muitos túneis subterrâneos. Os túneis eram trilhos de trem que transportavam recursos e pessoas e se espalhavam como uma teia de aranha. O plano era tomar Sibelius como refém, usar sua autoridade e deixar a sede do túnel subterrâneo, esperançosamente com Sibelius cooperando de boa vontade. Foi por isso que Anxiao fez essa promessa. Embora Sibelius não quisesse deixar para trás as pesquisas que tinha na organização germinal, também não queria morrer. Portanto, a solução de Anxiao era aceitável e ele até se sentiu aliviado. A organização germinal era um navio afundando traço. Poder mudar de lado neste momento pode ser uma escolha melhor. Quando eles estavam saindo, Anxiao parou de repente. Ele percebeu que o pequeno tamanho do corpo de Aurora atrairia muita atenção, mesmo com um disfarce. Ele pensou por um momento e tirou uma bolsa vazia de equipamento de ombro. Entrar. Aurora fez o que ela disse e subiu na bolsa. Quando o zíper fechou, sua visão ficou escura. Ela só podia se sentir sendo erguida e movida. Irmã. Aurora se encolheu na bolsa, fechou as mãos na frente do peito e orou. Ponto. Os 3 passaram rapidamente por vários níveis e se dirigiram para o túnel subterrâneo. Ao mesmo tempo, o líder, que estava ouvindo a análise do campo de batalha, de repente pegou seu telefone. O computador central foi navegado por Sibelius. Muita informação confidencial foi passada. O líder estreitou os olhos e levantou suspeitas. Ele disse ao assistente, encontre a localização de Sibelius e mostre as imagens da câmera de vigilância no meu laptop. Em seguida, o líder operou seu laptop e entrou no sistema de computador central por meio de um comando backdoor. Ele olhou o histórico de navegação e imediatamente percebeu que Sibelius havia desligado todas as medidas defensivas. As imagens da câmera de vigilância também podiam ser vistas. Sibelius havia entrado na sala central do computador com outra pessoa. Os olhos do líder tornaram-se penetrantes e frios. Ele foi imediatamente capaz de deduzir que Sibelius estava sob coação, e esse estranho provavelmente era Zero. Ele não caiu em suas armadilhas e se esgueirou de outra maneira. Bem, não pense em sair agora que você está aqui. O líder enviou ordens imediatamente. Envie a todos os oficiais executivos próximos para cercar a área C11 e as entradas dos túneis subterrâneos 3 a 11. Faça isso secretamente e não chame a atenção. O líder não ligou o alarme na sede. Ele queria secretamente uma armadilha para Zero para ter certeza de que ele estava morto. Em um lounge da sede subterrânea, um grupo de oficiais executivos jogava pôquer por tédio. É tão chato ficar em espera todos os dias. Como desejo ir para o campo de batalha, lamentou alguém. O que há de bom no campo de batalha? Há perigo em toda parte. Com esses inumanos e super soldados, não há necessidade de colocarmos nossas vidas em risco, alguém zombou. Super soldados são um grupo de monstros que são ainda mais nojentos que os inumanos.
Eles são um monte de lixo pela metade, zombou alguém. Os super-humanos normais desprezavam aqueles soldados produzidos em massa. Ao lado, Ila se sentava no sofá com uma expressão indiferente e descansava com os olhos fechados. Sua frieza impedia as pessoas de se aproximarem e ela também não se aproximava de ninguém. Ela não fazia parte da atmosfera animada. De repente, Ila abriu os olhos e virou a cabeça em uma direção específica. A frieza em seu rosto se foi, substituída por choque e raiva em seus olhos. A marca de vida que ela havia deixado em Aurora mudou. Este diretor executivo repentinamente recebeu ordens de seus superiores e, antes que terminasse, ouviram uma forte explosão. Ao olharem para cima, viram que o portão estava destruído. Ila já havia se transformado em uma sombra vermelha escura em alta velocidade, desaparecido no final do corredor.